Passando aqui para deixar mais uma dose diária da Palavra de Deus. E essa pequena dose diária está baseada em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que diz o seguinte: Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu começo fazendo uma pergunta: qual é o nosso propósito? Qual é o propósito de Deus para nós enquanto Igreja de Jesus? O que Ele espera de cada um de nós? A resposta está aqui nesse pequeno trecho, em Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações. A maior responsabilidade de cada um de nós como cristão é fazermos discípulos, é prepararmos outras pessoas para continuarem aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A grande verdade, para quem se converte muito cedo, é que a gente vai fazendo a obra de Deus e com o tempo a gente vai sentindo o peso da idade. O que eu fazia aos meus 15, 16, 17 anos, eu não consigo mais fazer hoje na questão física. Então aí é que entra a maior responsabilidade de nós como servos de Deus. Davi diz que os que servem ao Senhor, ainda na velhice, darão frutos. E se tem uma coisa que, mesmo sendo de idade avançada, as pessoas, por exemplo, que já estão na terceira idade, e eu abro um parênteses aqui sobre a necessidade da igreja ter um trabalho inclusivo para os irmãos da terceira idade, porque apesar de não terem mais o vigor físico como tinham em sua juventude, eles têm algo fundamental nessa questão de passar o legado, que é fazer discípulos. Muitos não conseguem mais fazer aquilo que faziam quando jovens, mas preparar outros para que façam aquilo que ele não pode mais fazer é uma tarefa e é uma ordem de Jesus que nós podemos cumprir até nossos últimos dias aqui na face da terra. Então esse texto ele chama a atenção sobre a necessidade de nós cumprirmos essa missão de fazer discípulos. Eu estou falando isso porque muitas pessoas, depois que passam dos 60, 70, 80 anos, pensam que não poderão mais ser instrumentos e serem vasos nas mãos de Deus. Mas enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto nós pudermos falar, enquanto nós estivermos com a nossa consciência sã, nós poderemos sim estar exercendo essa ordenança de Jesus. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Tem muitas pessoas que não conseguem sair da sua própria cidade, outros não conseguem nem mesmo conhecer cidades do seu estado. Alguns passarão pela vida sem ter a oportunidade de pisar em outros estados do seu país e muito menos em algum país ao redor do mundo. Mas o fazer discípulos começa dentro de casa, se estende para a nossa vizinhança e, se Deus quiser e se Deus permitir, isso também se estenderá ao Estado, às nações e a todos os povos da terra. Um dos últimos pedidos de Jesus aos seus discípulos foi que eles fizessem discípulos dele em todo o mundo. Você se sente ou se vê como um discípulo de Jesus? O que é ser um discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é fazer exatamente aquilo que Jesus
fazia. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, essa também é a nossa tarefa enquanto discípulos de Jesus: curar todos os oprimidos do diabo e fazer o bem a todos. Você tem sido um fiel discípulo de Jesus ou você tem sido apenas um frequentador de igreja, um mero religioso? Talvez soe estranho aos seus ouvidos pensar a seu respeito como discípulo, visto que é mais comum usarmos qualquer outra nomenclatura que nos vincula a alguma organização religiosa ou igreja. Aqui a questão não é se você está levando pessoas para a sua igreja que tem um CNPJ, que tem um espaço físico onde você se reúne para cultuar e adorar a Deus, onde você se reúne com outras pessoas para executar as tarefas do reino de Deus. A palavra discípulo é muito mais do que isso, é muito mais do que pertencer a uma organização religiosa com CNPJ. Mas o discípulo vai além da estrutura religiosa e está além. O discípulo não frequenta apenas uma igreja ou associação, mas age, sente, pensa, vê, projeta e percebe semelhantemente ao Mestre. É fácil? Não. Tem uma música de um padre que eu gosto muito, que o padre Zezinho, que diz que nós devemos amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Ser discípulo de Jesus é exatamente sobre isso. Nós pensarmos, nós vermos, nós agirmos como o próprio Jesus agiria nas mesmas circunstâncias ou adversidades que nós estamos passando. Como nós perguntamos, é fácil? Não, isso é muito difícil. Olhar com os olhos de Jesus, pensar como a cabeça de Cristo, mas Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se de fato uma vez nós entregamos nossa vida a Ele, o Espírito Santo habita em nós, nós devemos passar a agir, a pensar, a formular, a conjecturar com a mente de Cristo, com a mentalidade de Cristo. Então, algumas meninices já não cabem mais nos nossos pensamentos, pois nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a sabedoria dele para agir a todo instante e a todo momento. E muitas vezes pensar como Jesus vai nos levar a viver na contramão da multidão. Você está preparado para ser discípulo de Jesus e para ser um fazedor de discípulos? Mas pense bem, num mundo em que há tanto comprometimento político, econômico, cultural e ideológico no universo religioso, ganharmos uma consciência de discípulos nos permite ir mais fundo na compreensão e desempenho do que realmente significa buscar a Deus seguindo a Cristo. Muitas pessoas dizem assim: eu não me envolvo com política, mas ao falarem isso, elas estão sem ter o conhecimento de que a política está presente em todos os meios sociais, inclusive dentro da igreja.
No tempo da igreja primitiva, havia essa politicagem dentro da igreja, e Paulo fala sobre isso quando ele diz: uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, e ele fala então para fechar essa ideia, mas nós somos de Cristo. É claro que a gente muitas vezes no reino vai se familiarizar, a gente vai ter como referência uma ou outra pessoa com a qual nós temos afinidade, uma maior afinidade. Mas na verdade é que no corpo de Cristo, como discípulos de Cristo, nós não devemos desejar ser igual a ou a B, mas nós devemos ser igual a C. Nós devemos ser servos de Cristo, nós devemos ser semelhantes a Cristo. E isso então vai tirar da nossa mentalidade humana e carnal essa ideia de sermos igual a Paulo ou sermos igual a Apolo, porque no reino de Deus não importam as ideologias humanas, importa a ideologia espiritual, a ideologia bíblica, a ideologia cristocêntrica. Como servos e discípulos de Jesus, ele deve ser o nosso referencial maior. É claro que nós podemos nos inspirar em algumas pessoas, mas Cristo deve ser o centro da nossa ideologia de vida. Dessa forma, o discípulo não representa qualquer organização. Você não está aqui para defender um CNPJ, uma organização que é estabelecida a partir de um estatuto e através de um CNPJ inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para revelar e manifestar o corpo vivo de Jesus, o organismo vivo que é a igreja aqui na face da terra. Isso é fazer discípulos. Quando nós defendemos a bandeira da nossa denominação, quando nós levantamos a bandeira de uma ideologia humana, nós corremos o risco de estar muito longe daquilo que Deus deseja para cada um de nós, que é representarmos o reino dele como um organismo vivo aqui na terra. Na verdade, ele ama a Deus e o que Deus criou. O discípulo não é o que ensina, ele aprende o tempo todo. Jesus falou que muitos do seu tempo amavam serem chamados de mestres, e ele diz: mas um só é o vosso mestre. Ainda que Deus levante pessoas na terra que possam nos ensinar sobre o reino dele, eu volto a dizer, o nosso referencial de ensino e o nosso mestre maior sempre será o Senhor Jesus Cristo. O discípulo partilha o que aprendeu, ele não domina, ele divide. Deus não nos dá conhecimento para ficarmos empanturrados, mas Deus nos dá o conhecimento a fim de que nós possamos compartilhar daquilo que aprendemos com Ele, que é o nosso mestre, com aqueles que ainda não tiveram ou não chegaram ao nível de entendimento que nós temos. E eu quero deixar bem claro, quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais humildes nós seremos. Ele não domina, ele divide. Ele não oprime, mas serve voluntariamente. Uma das características do discípulo de Cristo é viver como um servo. Servo é aquele que presta um serviço para o seu senhor
E por outro lado, esse discípulo também aprende com seu mestre a servir o seu próximo. Jesus, na última ceia, diz a Bíblia que ele passa uma toalha em seu corpo, ele se rebaixa para lavar os pés dos seus discípulos, e ele disse o seguinte: assim como eu fiz, vocês façam também. Ele quis dizer sobre isso: assim como eu servi, que vocês sirvam também. Essa é a grande missão de ser um discípulo de Jesus. E o que nós devemos ensinar aos outros é exatamente sobre isso: ensinar a servir da melhor forma e da melhor maneira. O discípulo é alguém em constante processo de formação, de correção e descoberta. Nenhum discípulo é perfeito, mas todos os discípulos devem estar em constante aprendizado. Todos os dias nós temos algo a aprender com o Senhor. Ninguém está perfeito nessa terra. Nós só seremos perfeitos, chegaremos à estatura da medida do varão perfeito quando formos para a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós devemos aprender todos os dias. Embora muitos achem que sabem tudo, que não precisam aprender mais nada, eu quero dizer a você que está nos ouvindo que até com uma criança nós aprendemos todos os dias. Até com os animais nós aprendemos. São muitas as lições. E a maior lição que o nosso mestre deixou é a de sermos servos. O discípulo procura agir igual, não por coerção, mas por convicção e paixão. Nós não somos obrigados a sermos como Cristo, mas por amor a Cristo, por amor aos seus mandamentos, nós livremente desejamos servi-lo com essa convicção e com essa paixão. O discípulo é autêntico, o discípulo é humano, o discípulo é pecador submetido ao perdão restaurador do Salvador. O discípulo procura amar as pessoas e valorizá-las como Jesus. O discípulo se alegra em alegrar o seu mestre. A maior alegria de um discípulo de Jesus é saber que o Senhor se agrada do nosso serviço. É saber que o Senhor se agrada da nossa vida e que todas as nossas ações são como um aroma de cheiro suave perante o Senhor. O discípulo não segue regras, segue princípios. O discípulo supera preconceitos, transcende convenções e lança-se no mundo do seu Senhor para viver com alegria e significado, tornando a vida uma aventura diária de crescimento, transformação, aprendizado e testemunho do que realmente significa buscar ser mais parecido com Jesus. Que todos os dias possamos pedir a Deus que Ele nos molde e que Ele nos faça sermos mais parecidos com Ele, de tal forma que nessa caminhada, ao final, as pessoas possam olhar para nós e não verem mais a nossa natureza, não verem mais as nossas características humanas, mas que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. É disso que o mundo está precisando. Não de pessoas que se achem melhores porque são de Cristo, mas que as pessoas sejam melhores exatamente por serem de Cristo e por desejarem serem parecidos com Jesus. Você tem sido discípulo de Jesus ou você tem sido discípulos de homens?
Se você tem seguido a homens, está na hora de você mudar o seu caminho, a sua perspectiva para seguir a Jesus e ser parecido com Jesus. E que assim se cumpra em nós o que ele disse: assim como eu fiz, façam vocês também. O discípulo, ele não ensina por palavras, mas o discípulo ensina por atitude. Pense nisso e que Deus te abençoe nessa dose diária da palavra de Deus.